Estamos na Redzone, seus loucos pro futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como passaram desde a semana passada, desde o último vídeo? É um início, né, de off-season, início não, já meados de off-season, né, depois do draft, bem parado a NFL, algumas notícias aqui, outras ali, mas hoje nós vamos falar um pouco de calendário. Ah, Isaac, mas o calendário ainda nem saiu. Você está gravando isso antes de sair o calendário? Sim, hoje eu trabalho à noite, então não tem como eu gravar à noite. Mas já tem datas que foram vazando aí, foram caindo aí no Twitter, no Instagram e outros sites por aí. E nós temos, sim, alguns jogos interessantes para se comentar aqui. O resto do calendário a gente fala na semana que vem, falando de possíveis melhores jogos, de quem tem o melhor calendário, o pior calendário, coisa e tal. Mas hoje vamos falar desses jogos que saíram aí previamente. Mas antes, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comente à vontade para a gente interagir aqui no YouTube. Já estão prontos? Então vamos embora para o vídeo. Solta a vinheta. Bem, galera, vocês já devem ter notado que minha voz ainda não está boa, porque é aquela história, a gente começa a sarar da gripe, só que a gente volta para a escola, aí tem aluno gripado, colega gripado, coisa e tal, a gente acaba piorando, isso quando a gente não passa a gripe para os outros também. Então é um ciclo que fica quase sem fim. Já estou bem melhor, graças a Deus, mas a voz ainda está baqueada, afinal de contas, sou professor e uso muito a voz. Mas vamos falar de alguns jogos previamente divulgados, começando pela semana 1, com Cowboys e Eagles, e vamos começar com o pé na porta, hein? E aliás, talvez com um grande ariete na porta, porque começar com um jogo divisional, rivalidade gigantesca entre Cowboys e Eagles na semana 1, inaugurando a semana 1, vai ser um jogo muito, mas muito interessante de se ver. Ainda mais com alguns movimentos aí que nós tivemos na off-season, no draft, principalmente no caso dos Cowboys, a troca pelo George Pickens para fazer o contraponto do CeeDee Lamb. Como será que vai estar isso daí? Será que o novo técnico vai dar conta desse time? Será que a semana 1 já vai dar uma amostragem caso essa nova comissão técnica dos Cowboys vá ou não vai se ela vai ou não vai para frente? É difícil prever isso agora. Acho que dá a vitória dos Eagles, mas não seria nenhum absurdo pensar numa possibilidade dos Cowboys carimbarem a faixa de campeão que vai ser estreada nesse jogo lá no Lincoln Financial Field. Seria? Acho que não. É possível? É. Mas eu acho que isso vai acontecer? Não acredito, como eu já falei. Mas que serve como um baita motivador para o time dos Cowboys, isso serve, hein? E para não falar muito separadamente dos jogos internacionais, já que o primeiro acontece na semana 1 aqui no Brasil, vamos começar falando então de jogos internacionais, porque dia 5 do 7, né, 5 de setembro, ou do 7 não, 5 do 9, 5 de setembro, acontece o São Paulo Game, e os Chargers serão o mandante. Porém, todavia, entretanto, oficialmente ainda não temos o nome do seu adversário, mas já temos aí muitos meios de comunicação, sites, noticiários, Twitter, Instagram e por aí vai, cravando que será o Kansas City Chiefs, duelo divisional, algo que não é comum para jogos no exterior, mas nós vamos ver que esse padrão talvez se repita nesse ano. Então, olha, seria interessante se eu tivesse grana para ir esse ano para assistir o jogo. Não terei, mas porém, todavia, vai ser incrível assistir esse jogo aqui no Brasil. Se você está ansioso para comprar ingresso, fique esperto com possíveis golpes, mas fique atento nas oficiais, né, nas notícias oficiais sobre venda de ingressos, porque tendo Chargers e Chiefs, a chance de ser muito mais disputados os ingressos do que foi no ano passado é grande, até por conta do sucesso da venda de ingressos do ano passado, né? Vamos aguardar e ver. Detalhe, teremos transmissão gratuita pelo YouTube desse jogo. Eita, nós, a Cazé TV, eu acho que vai bombar até umas horas aqui, hein, no Brasil. Ixi, vamos aguardar porque muita notícia boa ainda virá ainda nesta noite desta quarta-feira com o calendário oficial. Segundo jogo aqui internacional, dia 28 do 9, 28 de setembro, Vikings versus Steelers lá em Dublin, na Irlanda. E é um jogo que pode ser bom? Só que eu creio que vai depender muito
de como estarão os ataques de Pittsburgh e dos Vikings. Pittsburgh por conta da inconsistência com essa questão de quarterback e, sinceramente, mesmo que seja Aaron Rodgers, pelo que eu vi ano passado, não creio que será um excelente ataque, ainda mais depois de perder George Pickens e ficar aí com um corpo de recebedores não muito promissor em questão de nomes, talvez com o técnico, com a comissão técnica vá para frente, mas não me inspira confiança esse ataque dos Steelers. Já o ataque dos Vikings vai depender muito de como vai ser essa estreia de J.J. McCarthy. Se ele vai estar confiante, pelo menos fisicamente parece estar inteiro, mas porém, todavia, entretanto, é o primeiro ano de fato dele na liga. Ano passado ele não jogou por conta do joelho, esse ano ele vem treinando, parece que vem treinando muito bem elogiado por colegas, muito bem elogiado por comissão técnica. Mas só o campo vai mostrar se vai dar para ter uma esperança para franchise quarterback para o J.J. McCarthy. Continuando no exterior, dia 5 de outubro, Vikings contra os Browns, agora lá em Londres. Outro jogo que intriga quanto à possível qualidade da partida, ou a falta dela, né? Porque vai depender muito da situação dos ataques, principalmente dos seus quarterbacks. E no caso dos Browns, de quem será o quarterback? Tá certo que a gente já sabe que provavelmente não vai ser Deshaun Watson. Deshaun Watson provavelmente tá fora dos campos mais um ano, ou pelo menos metade do ano. Então, fica aí entre Dylan Gabriel, Shedeur Sanders, Joe Flacco e o Kenny Pickett. Pickett eu já coloco aí para Patrick Scott, tá? Tá, aí sou eu falando. Eu já coloco para Patrick Scott, nossa! Justamente pelo que ele já apresentou desde os Steelers, mesmo com alguns jogos relativamente bons, ou mais ou menos, pelos Eagles, mas eu não consigo ver força de jogo no Kenny Pickett. Agora os dois novatos vão brigar bem talvez por essa posição. Quem será que vai começar como quarterback titular? Creio, tá? Não tenho certeza. Que seja Joe Flacco, pelo histórico que ele já tem com a franquia. Mas é uma incógnita. Pode ser bom jogo? Pode. Pode ser aquele jogo ruim de se assistir domingo de manhã? Também pode. Vai depender muito dos ataques nesse caso, porque as defesas são muito boas. Obrigado. 12 de outubro, ainda em Londres, Broncos versus Jets. E esse é um jogo que eu quero assistir porque eu quero ver como é que vai se comportar, ou como vão se comportar Bo Nix e Justin Fields. O Bo Nix a gente viu apenas um ano, o Justin Fields a gente já conhece de uma certa data, aí desde a sua chegada nos nos Bears, e não foi grande coisa, foi trocado, começou um ano relativamente bem ano passado pelos Steelers, mas sem muita empolgação. Parecem estar empolgados com ele lá em Nova York, mas é algo que noticiário pode enganar. E no caso do Bo Nix, existe a chance de regressão à média. Se houver uma regressão à média, será que ele vai estar muito mal nesse jogo? E num jogo que ambos os times vão ter que se adaptar a fuso horário, porque vai ser, 4, 5, 6 horas, dependendo da região de cada time. Acho que 4 horas de Nova York. Eu não sei de Denver se são 5 ou 6 horas de distância para Londres. Porém, todavia, entretanto, vai ter que ter adaptação dos dois times. Como eles vão lidar com isso? Justin Fields vai ter energia o suficiente para correr com a bola como ele costuma correr nesse jogo, ou ele vai ter que passar mais? Se ele tiver que passar mais, vai facilitar mais a vida da defesa dos Broncos? Creio que sim. E como estará a vida de Bo Nix? Ele vai correr mais? Ele vai passar mais? Ainda não sabemos. Temos que aguardar o início da temporada para ter uma ideia de como vai se dar o jogo dessas duas franquias, para talvez chegar na previsão da semana de jogo deles lá em Londres, para ter uma ideia de quem é que vai vencer o jogo. Mas por enquanto aposto ainda nos Broncos, muito por conta do que foi o ano passado da franquia e pelo que vem sendo histórico dos Jets nos últimos anos. Dia 19 de outubro, Rams contra os Jaguars, e pela primeira vez em anos, tá? Pelo menos que eu acompanho com mais afinco a NFL, é pela primeira vez que eu vejo os Jaguars jogarem apenas uma vez, uma vez, jogar uma única semana em Londres. Quanta cagueza.
Quanta gagueira, né? Até doido, hoje tá feio o negócio. Mas vamos lá. Rams, primeiramente, na minha opinião, tem uma vantagem gigantesca. Uma base estrutural do time é muito mais firme e vamos assim, até melhor que a dos Jaguars. O Jaguars está com uma comissão técnica nova. Tá certo que em outubro já teremos uma noção de como Liam Cohen, companhia limitada, vai estar lidando com a franquia. Mas, porém, todavia, em questão de comissão técnica e de base de time, principalmente seu quarterback, os Rams têm muito mais chance de vencer esse jogo. Pode ser um jogo melhor dos Jaguars do que tem sido em Londres nos últimos 5, 6, 7 anos? Pode ser, porque os últimos jogos não foram tão bons assim, uns mais ou menos, mas jogos excelentes nunca vi um do Jaguars. Talvez esse ano com a nova comissão técnica isso mude um pouco, mas ainda assim aposto mais nos Rams nesse dia. 9 de novembro, Falcons versus Colts lá em Berlim, na Alemanha. Eu acho que é o segundo jogo em 3 anos dos Colts lá na Alemanha. O ano retrasado foi contra os Patriots, foi um jogo terrível. Nesse ano, contra os Falcons, duelo divisional. Se acontecer dos Chiefs vir ao Brasil contra os Chargers, esse vai ser o segundo jogo divisional fora dos Estados Unidos. E aí nós vamos ter uma possibilidade de um jogo um pouco mais interessante de se acompanhar, já que geralmente isso vai mudar a história de um dos times dentro da divisão, caso eles estejam em busca da liderança ou do segundo lugar. Pelo que eu vi na Free Agency, no draft, espera-se até que os times tenham um upgrade nesse ano e apresentem o melhor futebol americano. Os Falcons, principalmente no lado defensivo. Já os Colts, espera-se um pouco mais deles no jogo ofensivo. A pergunta é, quem será o quarterback titular nesse período do campeonato? Anthony Richardson ou Daniel Jones? A dúvida, a incógnita, Anthony Richardson ou a certeza, Daniel Jones? Certeza que a gente já sabe quem é Daniel Jones. Ele é entretenimento puro, para quem não torce pro time que ele joga, né? Mas, porém, todavia, é uma pergunta a se fazer, porque Anthony Richardson costuma se contundir muito. E por mais que tenha sofrido com contusões nos últimos anos, as contusões do Daniel Jones talvez tenham sido mais situacionais. Quem falou isso? Foi o Chiodini ou foi o Bellatini? Não me lembro agora. Mas um dos dois, se não, o Anthony Curti falou dessa situação de contusões entre Daniel Jones e Richardson, tá? Eu ficaria com uma aposta aí no Penix Jr. em relação a Richardson ou Jones, tá? Mas é uma aposta difícil de se fazer, não faço com 100% de garantia. E o último jogo internacional, dia 16/11, lá em Madrid, primeiro jogo na Espanha, Commanders contra Dolphins. Aliás, dois países pela primeira vez recebendo jogos internacionais. Dublin, na Irlanda, né? E Madrid, na Espanha, recebendo esses jogos. E Commanders e Dolphins prometem ser um jogo bom com alguns poréns, vai depender de algumas situações. Primeiro, temperatura do jogo, ou temperatura do clima, porque a gente sabe que o Miami Dolphins e frio são duas coisas que não combinam. A outra coisa é, Tua Tagovailoa vai estar em campo? Ele vai estar saudável para jogar esse jogo? Também difícil de saber, porque ele nos últimos 3 anos não consegue parar saudável e a sua parte final de temporada regular é muito irregular. Mas, porém, todavia, entretanto, se Tua Tagovailoa conseguir se manter equilibrado, né, manter seu jogo equilibrado e chegar em novembro jogando relativamente bem, promete ser um jogo interessante, porque nós temos um Daniel Jones, o Jayden Daniels, que vai estar aí no seu segundo ano, pode ter regressão à média também, coisa e tal, mas cujo primeiro ano dá aquela esperança de ter um segundo ano também muito bom. E temos a situação, como eu já falei, dos Dolphins, e aí talvez tenhamos um jogo bom em Madrid, mas só o futuro dirá. A questão do tempo vai depender também. Se eu não me engano, o estádio do Madrid ele tem teto retrátil, então é possível que a temperatura não seja um fator contra os Dolphins nesse caso de Madrid. Bem,
Vamos aguardar porque esses jogos internacionais prometem, alguns mais, outros menos, mas como nem toda promessa é entregue, vamos aguardar para ver. Continuando com jogos normais, vamos para a semana 2, Eagles versus Chiefs, talvez um dos melhores jogos da temporada regular, e é um conflito de revanche. Será? Bem, por mais que os Chiefs possam negar isso em entrevistas, que não tem nada de revanche por causa do Super Bowl, eu acho que nos coraçõezinhos dos jogadores dos Chiefs, sim, fica remoendo e querendo uma revanche, pelo menos na temporada regular. Sabemos que os Chiefs jogam a temporada regular de uma forma diferente, se preparando para a pós-temporada, né? Porém, todavia, entretanto, a situação do time quanto a recebedores e idade de alguns jogadores tem pesado bastante. Isso vai se repetir? Eles vão continuar vencendo, mas jogando mal como jogaram ano passado? Ou eles vão começar a perder jogos que eles não perdiam antes? É só quando começar a temporada que vamos ter uma possível certeza a respeito dessa afirmação que estou fazendo, dessa possível afirmação que está sendo colocada aqui. Porém, todavia, entretanto, que promete ser um baita jogo, promete. Principalmente se o Patrick Mahomes voltar com um shape um pouco mais fino, sem aquela barriga de papai cervejeiro, e que pode ser, como diz o Alex, psicólogo FA, lá do Endzone, Total Cinema. Isso pode ser. Aguarde esse jogo na semana 2. E você, vim até com a camisa dos Eagles só por causa desse jogo aqui. Mais um jogo dos Chiefs. Eles liberaram muitos jogos dos Chiefs aí já nesta prévia do calendário oficial. E é outro jogo do Thanksgiving que vai lá para Dallas. Sim, o Cowboys vai receber o Chiefs no Thanksgiving. E aqui podemos ter também um dos melhores jogos do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Principalmente se as contusões, principalmente do Dak Prescott, não atrapalharem o espetáculo. Por quê? Se acontecer de chegar no Thanksgiving com o jogador reserva na posição de quarterback, isso pode ser outro ano xarope para o Dallas Cowboys. E nesse período do ano, finalzinho de novembro, já teremos uma ideia se a comissão técnica nova da franquia de Dallas é boa, é mais ou menos, ou ruim, pelo menos para esse primeiro ano, e se existe a possibilidade dela continuar no ano seguinte ou dela ser demitida ou trocada. Tá? Mas vai ser um jogaço e eu colocaria aí sim vitória dos Chiefs em cima dos Cowboys, mas dependendo de como tiver a situação dos dois times no ano, não me espantaria dos Cowboys pregar uma peça e vencer mais um jogo de Thanksgiving. Diga aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, torcedor de Cowboys e de Chiefs. Black Friday, um dia depois da semana de Thanksgiving, nós vamos ter aí Bears versus Eagles, jogo lá no Lincoln Financial Field, e esse jogo vai depender muito de como estarão os Bears nessa etapa do campeonato, porque a gente tem uma renovação total no time, ou quase que total, né? Primeiro, uma troca de comissão técnica e uma troca para melhor, vamos dizer assim, porque afinal de contas, Matt Eberflus não foi nada bom para a franquia, e o Ben Johnson é novato na posição, né, na profissão de head coach, mas vem de anos gloriosos com o Lions como coordenador ofensivo. Então o time promete, ainda fez ajustes excelentes na free agency e no draft, trazendo aí peças para proteção do Caleb Williams e também para armas para o Caleb Williams, né? Melhorou um pouco mais o corpo de recebedores da franquia. Então, eles vêm preparando um ataque muito melhor do que foi ano passado. Agora vai depender do Caleb Williams aprender, melhorar, evoluir e colocar isso em prática. E para finalizar, Broncos versus Chiefs no Natal. Pela segunda vez, os dois se enfrentam no Natal. E promete ser um jogo bom, porque no passado os Broncos deram um trabalho diferente para os Chiefs que eles não vinham dando há anos. Tá certo. Perderam o primeiro jogo para os Chiefs por detalhe, field goal bloqueado. Ganharam o jogo da semana 18, os Chiefs estavam só com reservas, ok, mas os Chiefs perderam o jogo. E dependendo de como tiver Bo Nix, se ele vai estar numa regressão à média, se ele vai manter pelo menos um pouco do patamar do ano passado, porque o ataque não foi assim relativamente melhorado para o Bo Nix em detrimento da defesa, que foi amplificado ainda mais o poderio defensivo do time. Esse ano pode ser diferente. Esse ano pode ser que a AFC Oeste seja muito mais disputada, e tanto os Chargers quanto os Broncos têm papel nessa mudança drástica,
para para a divisão oeste da AFC. E esse jogo promete ser um baita jogo para o Natal. Doido para assistir esse jogo também, porque eu quero ver como que Bo Nix vai estar nesse dia. Patrick Mahomes e companhia limitada, mesmo que esteja ruim, a gente sabe que chance de vitória é quase que garantida. Mas será que isso de fato vai acontecer esse ano para a franquia do Missouri? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo, os principais jogos previamente lançados aqui na internet, né? Antes do calendário oficial, que vai sair por volta das 8 horas, horário aqui de Rondônia, se eu não me engano. Diga aqui nos comentários o que você acha desses primeiros jogos já disponibilizados aqui no canal para vocês. Qual desses você faria questão de assistir, de não perder, comentar, mandar seus hates ou suas mensagens apaixonadas no Twitter? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E também se inscreva, porque isso ajuda muito o canal, já somos 311 e crescendo, subindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais um touchdown. Valeu!